Aleluia. Você pode se sentar por um instante? Hoje é um dia muito especial na vida dessa igreja. E um dos motivos é essa questão dos adolescentes. É um sonho antigo nosso, que nós, durante muito tempo, a gente quis implementar, tentamos implementar, mas nunca conseguimos efetivamente que a coisa andasse. Nós tivemos um pequeno grupo aqui de adolescentes há muito tempo atrás, era lá na Vanzeleiros ainda, mas não foi para frente, porque eu penso que aquele momento era um momento que faltava recursos humanos para a coisa acontecer. E quando eu falo recursos humanos, eu não falo somente da pessoa que vai pegar junto ali, né? Como o Gleferson está ali agora. Mas os pais envolvidos. E o que eu estou gostando de ver nesse momento é o envolvimento dos pais para que isso aconteça. Então, isso é fundamental, porque adolescente, a gente sabe que adolescente precisa que o pai pegue junto. Porque se o pai não pegar junto, querido, a gente sabe como é que é. As coisas não funcionam. Né? Eles precisam de uma certo auxílio na mobilidade, né? De levar, de trazer, de fazer acontecer. E pronto, se os pais não pegarem junto, a coisa não acontece. E eu estou muito feliz porque eu estou vendo isso acontecer hoje no nosso meio. Amém? E outro motivo também é que hoje, para nós aqui, mas é na sexta-feira, dia 18. A Escola Bíblica Verbo da Vida, ela resolveu fazer uma homenagem aos seus alunos, e alguns deles estão aqui, e eu gostaria de chamá-los aqui, e que eles pudessem perfilar aqui. Vocês vão receber um presente da escola, vocês gostam disso? E a escola resolveu dar um presente para vocês, mas esse presente não poderá ser aberto até o dia 18. É surprise. Que é uma aula que eles terão, que é uma aula chamada aula de consagração, e nessa aula de consagração vocês vão poder abrir. Combinado assim? E eu queria chamar então o Éricles Henrique Maciel Naves, a Ana Rita Amaral Souza, por enquanto, né, porque vai entrar um Naves aqui também, né, futuramente. O Alan Horst Rieger, que é isso? E a Amanda Faedo Metzler Rieger, eita Jesus! Se você falar esse nome aqui, você já sabe orar em outras línguas, olha que benção. Tem jeito, né? E eu queria pedir, Lisiane, por favor, que você me ajudasse aqui nessas entregas. O Éricles e Ana Rita, tenha vontade. Parabéns pela prenda, pelo presente. Vocês são uma bênção. Eita, glória. Amém? Glória a Deus. Eu queria orar por eles nesse dia. Pai, nós te damos graças. Você pode estender suas mãos para cá? Nós te damos graças, Pai, por eles e pelos demais que não puderam vir esta manhã, mas que virão à noite e também receberão suas prendas. Mas nós te damos graças, ó Pai, porque conhecimento tem chegado até eles.
Ó Deus, nesse tempo, nesse ano de Escola Bíblica Verbo da Vida Online, eles têm sido cheios da Tua Palavra, eles têm sido impactados pela Tua Palavra e eles têm sido transformados pela prática da Tua Palavra. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada um deles. Nós clamamos mesmo para que os olhos do entendimento deles sejam abertos a cada momento, para que eles possam perceber a vontade boa, agradável e perfeita do Senhor a cada dia mais em suas vidas. E eles possam andar em cima dessa vontade e desfrutar do melhor de Deus sempre. Em nome de Jesus, obrigado, Deus, pela vida da escola bíblica, pela direção do Ministério Verbo da Vida Europa, ó Deus, pela vida da diretora da Marina, Deus, das pessoas que estão em volta dela, auxiliando. Nós abençoamos essa escola, Deus, para que ela continue frutificando em Europa e África. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus, podem se assentar. Deus é bom, amém? São mais de 4.000 alunos formandos todos os anos, irmãos. Você tem noção do que é isso? É gente que não acaba mais, espalhado pelo Brasil, pela Europa, pela África, pelos Estados Unidos e até pelo Oriente Médio, querido. Irmãos preciosos sendo formados na palavra de Deus. Glória a Deus por isso, e tendo suas vidas sendo transformadas a cada momento mais. Amém? Glória a Deus. Irmãos, uma das coisas, vocês podem ficar só mais um pouquinho, nós vamos adorar um pouco mais a Deus, mas antes da gente adorar a Deus, eu queria só dar uma introdução no que eu queria falar sobre nesta manhã com vocês. Em busca do espetacular, muitos perdem o sobrenatural. Em busca do espetacular, muitos perdem o sobrenatural. É muito comum, desde que o povo saiu lá do deserto, irmãos, saiu lá do Egito e entrou no deserto, eles quererem ver o espetacular. Se acostumaram com o espetacular, viram Deus levantar uma serpente de bronze, e ao olhar para aquela serpente de bronze, eles eram curados. E se acostumaram com isso, e acharam que o poder estava na serpente. Muitos viram as suas necessidades supridas no deserto, o maná, a água, mas se acostumaram com isso e não viram que dali ele, Jesus, era o pão da vida e a água da vida. Não perceberam, se acostumaram. E aí a gente vem para os dias da igreja. E ao chegar nos dias da igreja, nós não somos diferentes. Acostumamos com o espetacular, queremos o espetacular, queremos o mover, queremos o rodopio, queremos o radinho de pilha, queremos tudo. Mas a pessoa mais importante desse processo todo, que é a pessoa de Jesus Cristo, muitas vezes fica em segundo plano. Não, que é isso, pastor? Eu não, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Não tem uma música assim? Pois é, se o Gleff estivesse aqui, ele ia tocar, que é lá da terra dele. Mas, em busca do espetacular, queridos, a gente deixa de ver o sobrenatural. Em busca de querer ver coisas, quando nós deveríamos querer a presença. Porque na presença o espetacular acontece. Na presença, o espetacular é uma coisa natural.
Na presença de Jesus Cristo, querido, o sobrenatural é natural. Nós precisamos entender isso. Que aquilo que para mim e para você é sobrenatural, para Jesus Cristo é algo absolutamente normal. É natural. Você pode falar assim, puxa vida, isso aqui é uma aliança de ouro, ó, 18 quilates e 24 que mordem. Tá aqui, ó. Você não entendeu a piada, né? Mas tudo bem. Isso aqui é uma aliança de ouro. Para mim e para você, isso aqui é espetacular. Nós desejamos isso aqui. As mulheres, então, quando ganham uma joia de ouro, ficam loucas com aquilo. Uau! Nós homens é carro, né? Se der um carro pra gente, aí a gente fica doido, né? As mulheres é ouro. Você dá ouro pra mulher, fica louca. Mas isso aqui para Jesus, querido, é chão, faz parte do piso lá do céu. As ruas de ouro, as ruas do céu são de ouro. Então, querido, aquilo que para mim e para você é sobrenatural, para mim e para você é espetacular, para Jesus é absolutamente natural, é algo normal, é algo comum. O que não pode é eu e você fazermos do natural, fazermos daquilo que é natural, sobrenatural, algo que seja comum. Trocarmos a glória de Deus por coisas passageiras. Por isso o tema da mensagem de hoje, e levando em conta que nós estamos falando, esse mês é um mês que nós tiramos para falar a respeito de Jesus, como pão da vida, como aquele que dá tudo para nós, aquele que providencia tudo para nós. E hoje nós vamos mostrar uma outra face desse Jesus, que é Jesus e a glória maior. Podemos adorar um pouco? Você pode ficar em pé, vamos adorar. Aleluia. Bendirei ao Senhor pra sempre. Proclamarei Proclama que o Senhor é. que o Senhor é bom. Oh, aleluia. Bendirei ao Senhor pra sempre. Proclamarei que o Senhor Que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará em majestade. O Senhor reina O Senhor reina em justiça e em verdade. e em verdade. O Senhor reina, reinará em majestade. O Senhor reina O Senhor reina em justiça e em verdade. Oh, aleluia! O Senhor é bom. O Senhor é Você pode levantar suas mãos e adorar a Deus. misericórdia. E diga: o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor, Oh, aleluia! o Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre.
te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós te adoramos. Nós te bendizemos. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor pra sempre. Proclama que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. Aleluia. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Você pode se sentar. Glória a Deus. Obrigado, pessoal da música. Podem se assentar. Aleluia. Deus é bom. Quando se lembra daquela passagem que diz que Moisés, quando subiu o monte, o seu rosto se revestiu de uma glória tão grande que aquela glória refletida no rosto de Moisés, ele precisou colocar um véu no seu rosto. Quantos se lembram disso? Lembram? Pergunta é, por que ele precisou colocar um véu no rosto? Porque era necessário que Moisés colocasse um véu no rosto para cobrir a glória de Deus. Abre sua Bíblia comigo, 2 Coríntios, capítulo 5. Daqui a pouco eu respondo essa pergunta. 2 Coríntios, capítulo de número 5. Amém? Glória a Deus. Verso de número 16, 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 16, diz a palavra de Deus assim: Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Olha para mim aqui. Daqui em diante, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Daqui em diante ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, ele está falando dele, ele não conheceu Cristo segundo a carne, né? Ele fala que, olha, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Por quê? Porque quando Paulo, efetivamente, todos os apóstolos, os demais apóstolos, conheceram Jesus Cristo, homem, e depois o conheceram
revestido de glória. Sim ou não? Quando ele ressuscitou, ele não ressuscitou mais com esse corpo que eu e você temos e que ele tinha. Ele ressuscita com um corpo revestido de glória. Esse corpo permitia com que ele pudesse fazer coisas não naturais, como, por exemplo, estar aqui e daqui a um instante estar lá. Como, por exemplo, entrar numa casa sem abrir a porta e passar pelos lugares. Esse corpo era o corpo que Jesus Cristo tinha. E o que Paulo está dizendo aqui? Ainda que nós conhecêssemos a Jesus Cristo, coisa que ele não conhecia, nós agora o conhecemos como ele de fato é. Corpo revestido de glória. Por quê? Porque Paulo teve um discipulado com Jesus ali, depois de Jesus já ter sido ressuscitado. Amém, irmãos? Jesus apareceu para ele quando ele ainda era Saulo. Quando ainda era chamado de Saulo, por todos. E só um detalhe aqui, para que você não fique aí com a cabecinha em parafuso. Saulo, ele não teve o seu nome mudado para Paulo, não, viu, irmãos? Saulo e Paulo são a mesma pessoa, eram dois tratamentos distintos, um para grego e outro para judeu. Amém, irmãos? É o mesmo nome, tá bem? Mas, quando ele ainda era chamado, tratado ali na Bíblia como Saulo, Saulo teve um encontro com o Senhor Jesus. E naquele encontro com o Senhor Jesus, ele não viu Jesus como ele andou por aqui. Ele já viu, ele já conheceu Jesus ressuscitado. Ele já viu, já conheceu Jesus com o seu corpo glorificado. Amém, amém, irmãos? Amém. E é isso que Paulo está trazendo aqui de ensino, queridos. Ainda que nós conheçamos a Jesus do seu corpo físico, agora nós o conhecemos com o corpo glorificado. E o que ele quer dizer aqui? Ele está querendo dizer, por isso daqui por diante ninguém conheçamos segundo a carne. Irmão, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer para eu e você não olharmos para as pessoas que nos cercam como pessoas simplesmente naturais. Por quê? Porque nós não somos naturais. Nós não somos deste mundo. Amém. E ainda que nós tenhamos ainda um corpo glorificado, querido, nós não somos este corpo... Ainda que nós não tenhamos o corpo glorificado, nós não somos um corpo. O que eu e você precisamos entender é que nós somos um espírito. Nós temos uma alma que é a nossa mente e habitamos neste corpo, que um dia igualmente será glorificado. Oh, aleluia! Enquanto estivermos neste corpo chamado, que Paulo fala, corpo de humilhação, nós não devemos olhar uns para os outros e acharmos que nós somos simplesmente esses corpos aí que estão aí, cada um mais bonito que o outro, como vocês estão hoje. Amém, irmãos? Amém. Nós temos que perceber, querido, que nós trazemos em nós uma essência que é muito mais preciosa do que todas as coisas, que é a essência do próprio Deus habitando dentro de nós. Oh, irmão, quando eu e você entendemos que nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus, querido, a minha vida e a sua vida não tem como ser mais a mesma coisa. Eu não vou andar como eu andava antes no passado. Eu não vou fazer mais as coisas que eu fazia anteriormente. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu brigava com meu irmão, hoje eu não brigo mais. Se eu
tinha conflitos, hoje eu não tenho mais. Por quê, irmão? Porque a mim cabe saber que dentro de mim habita o Espírito Santo da verdade. Que me guia em toda a verdade. Amém, irmãos? E ainda que, e por algum momento, eu possa imaginar que eu sou mais espiritual, eu sou o maior cara do que o Guilherme, só está revelando uma coisa, a minha imaturidade. Porque se eu for realmente maior que ele, não cabe a mim julgá-lo. É isso que nós temos que entender. O que cabe a mim é fazer com que eu pegue ao Guilherme e o ajude a chegar no ponto que eu estou. Percebe, irmãos? O ponto da vida cristã não é que nós vamos sair numa disparada aqui para competir uns com os outros. Eu vi um vídeo um dia desse que eu achei muito interessante. Eram alguns garotinhos com necessidades especiais. E eles estavam competindo numa corrida, e eles foram correndo, os garotinhos. Toda criancinha com necessidades especiais. E eles correram, e um deles caiu. Todos os outros voltaram para ajudar o coleguinha. Irmãos, essa é a essência do reino, queridos. Nós não estamos aqui, nós estamos correndo a carreira. Mas ninguém fica para trás. Ninguém fica para trás. E a gente volta para suportar aquele débil, a gente volta para pegar aquele que passou por um momento difícil, a gente volta porque não adianta eu chegar lá sozinho. Eu chegar lá no final, na linha de chegada, eu sou o primeirão, eu sou o cara. Não é isso o reino de Deus, querido. Isso é o reino dos homens. O reino de Deus é outra coisa completamente diferente. Importa que eu chegue junto com o Gui. Porque se o Gui não chegar, querida, a minha missão não está completa. Percebe, irmãos? Aleluia. As manifestações na antiga aliança eram manifestações temporárias. E Moisés, sendo ícone da antiga aliança, tinha seu rosto coberto, porque a glória de Deus, ela se desvanecia. Ou seja, ela ia acabando. Porém, na nova aliança, querido, quantos aqui estão na nova aliança? Na nova aliança, amados, nós temos os nossos rostos descobertos. Para quê? Manifestar a glória de Deus. Acertar, eles já tiram 10, sente a glória. É isso. Se na antiga aliança a glória de Deus em Moisés era colocado um véu para que o povo não se atentasse que a glória estava indo embora, na nova aliança é o contrário. Nós tiramos o véu para que a glória de Deus se manifeste cada vez mais na minha vida, para que as pessoas possam ver, porque ao ver a glória de Deus em minha vida, elas vão desejar aquilo que eu tenho, elas vão desejar aquilo que você tem. Aleluia! Abre lá comigo em Hebreus, capítulo de número 12, por favor. Aleluia. Hebreus capítulo 12, verso de número 18. Aleluia.
Hebreus 12, 18. Diz assim: pois não tendes. Chegando aí? Vamos lá. Hebreus 12, 18. Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Diz assim lá em Hebreus 12, 18. Pois não tendes chegado ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram rogaram que não lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo aterrorizado e trêmulo. 22. Mas tendes chegado, oh aleluia, ao monte de Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríade de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Aleluia! Quem são os justos aperfeiçoados? Fala assim: sou eu. Aleluia. Amados, eu e você, nós somos justos em Cristo Jesus. Eu não sou justo porque eu faço boas obras, porque eu sou bonzinho, porque eu sou o cara. Eu sou justo porque Ele me fez justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Oh, aleluia! O que isso significa, irmão? Significa exatamente o que o escritor de Hebreus estava dizendo aqui. Que se naquele momento as pessoas se achegavam ao monte e eram atemorizadas, tamanha santidade daquele lugar, querido, eu e você não podemos tratar a presença daquele que vive eternamente como algo comum na nossa vida. Nós temos que entender que nós temos que chegar a Ele com temor e tremor diante dEle, querido, e por causa disso viver uma nova vida. Não dá para viver a minha vida como vivia no passado, não dá para viver a minha vida cometendo os mesmos pecados que eu sempre cometi. A minha nova vida em Cristo Jesus, querido, por causa daquilo que Ele fez por mim e por causa da habitação dEle em mim, me conduzem a viver uma vida em santidade. Santidade. Não dá, querido, para nós acharmos que se um animal era apedrejado ao chegar naquele Monte Santo, querido, a minha vida e a sua não pode chegar de qualquer forma na presença de Deus. Uma vida em pecado e achar que isso é normal. Não é normal, irmãos. Pecado é pecado. Faz separação, sim, entre nós e o nosso Deus. Faz separação, sim. Ah, mas Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os meus pecados. Graças a Deus por isso, irmão. Mas isso não me dá o direito de viver uma vida em pecado. Pelo contrário, me traz uma responsabilidade maior ainda de santidade, queridos. Não dá para viver uma vida de qualquer jeito mais. Se uma vez Ele me libertou e verdadeiramente eu sou livre, eu não preciso mais viver aprisionado no passado. Eu não preciso mais viver escravizado pelo medo, pelo pecado. Quem é escravo, querido, é escravo, mas quem uma vez experimentou a liberdade é para sempre livre.
O escrito de dívida que era contrário a nós foi cravado na cruz, irmãos. Para que eu e você pudéssemos andar em novidade de vida, novidade de vida, novidade de vida, novidade de vida. Não é na antiga vida, é na novidade de vida. Aleluia. Esse vaso aqui, ele pode até se deteriorar, mas aqui dentro, nós vamos nos renovando de glória em glória, revelando a glória de Deus. Amados, deixa eu dizer uma coisa. Como diz a Lisiane, nós não estamos ficando velhos, nós estamos ficando ricos. O pai está rico. Né? Não está ficando velho. Nós não estamos ficando velhos, nós estamos ficando ricos. E que quanto mais, querido, passa o tempo, mais a palavra de Deus se torna verdade na nossa vida. Quanto mais a palavra de Deus se torna verdade na nossa vida, mais a glória de Deus vai externando na nossa vida, irmãos. Olha para a sua vida, não precisa me responder, mas olha para a sua vida há alguns anos atrás e olha para a sua vida hoje, como que ela mudou. Como que a sua vida mudou? Eu olho para mim e você olha para a sua, tudo bem? Ok com isso? Como que as nossas vidas mudaram, irmãos? Por quê? Porque nós começamos a nos expor à transformação da palavra de Deus. Irmãos, não tem jeito. Quanto mais nós expomos a transformação da palavra de Deus, a maior é a santidade, a consciência da santidade. E quanto maior a consciência da santidade, não tem mais lugar o pecado. Amém. Porque o que é pecado? O que é o pecado? Abre lá comigo. Está fora do script aqui, mas vamos lá. Tiago, capítulo 1. Versículo de número 12. Tiago, capítulo 1. O que é o pecado? Bem-aventurado o homem, versículo 12 de Tiago 1. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. Perseverança. A vida cristã é para perseverante. A vida cristã não é para fracote. A vida cristã não é para pessoas que retrocedem. A vida cristã é feita para pessoas que perseveram, pessoas fortes. Que ainda que você pode achar assim, mas eu sou tão fraquinho, querido. Pense bem, você pode ser fraquinho aí no seu corpo físico, mas você é forte por dentro, porque quem você realmente é um espírito recriado por Deus. Você é forte, irmão. Amém. Talvez você não tenha ainda a consciência da fortaleza que você é, mas você é. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Oh, aleluia, ela está me esperando. A qual o Senhor prometeu aos que o amam. Versículo 13. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Para com essa história que Deus, eu estou na prova de Jeová. Amém. Para com isso, irmãos. Você não está na prova de Jeová. Você pode estar em qualquer prova, de Jeová não. Porque Deus, a palavra de Deus é categórica. Ela diz, Ele não tenta ninguém. Pastor, mas eu passei por uma situação difícil e eu aprendi tanta coisa com Deus. Sim, isso aí é verdade. Você pode aprender coisas sim, em todo instante. Até mesmo com uma prova, até mesmo com uma situação difícil. Mas atribuir a Deus aquilo que Deus não fez, não é justo da nossa parte.
E a palavra de Deus é categórica aqui. Ninguém, olha isso, ó, ninguém, sabe o que significa ninguém no original? Ninguém no original significa ninguém. Então nem eu e nem você e nem ninguém pode dizer, sou tentado por Deus. E por quê? O Tiago fala, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ponto. Acabou. 14. Ao contrário, cada um é tentado, agora vem a questão do pecado. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, ô lindão e lindona, deixa eu te dizer uma coisa. Você não é tentado em coisas que você não cobiça. Você só vai ser tentado aonde você tem desejos de estar. Esquece, irmão. Vou dar um exemplo para você. Esquece. Eu jamais vou ser tentado a ir para a fronteira da Ucrânia com a Rússia. Não vou ser tentado para isso, de jeito nenhum. Não tem desejo nenhum de conhecer aquele lugar ali, ainda mais agora. Nenhum. Mas se você virar para mim e falar assim, rapaz, tem uma passagem aérea aqui, ó, para Israel. Rapaz, aí o negócio vai ficar estreito para o meu lado, porque eu sou apaixonado para conhecer aquele lugar. É desse jeito. Faz a ver. Eu vou ser tentado por quê? Por aquilo que eu cobiço, por aquilo que eu desejo. Assim é também na área, de qualquer área de pecado, irmão. Eu só sou tentado em alguma área se eu desejo aquilo. Se eu não desejo, o diabo nem dá bola. Mas ele vai colocar oportunidades na minha frente, justamente nas áreas que eu mais desejo. Ele conhece a minha vida. O diabo não é onisciente, não, irmãos. Nem onipresente, muito menos onipotente. Mas ele sabe a minha história de vida. Ele sabe os caminhos que eu já percorri. E os amigos que lá deixei. Andando pelo sertão. Né, pai? Deus sabe, o diabo sabe. E ele vai tentar onde? Ele vai tentar justamente na área que eu sou atraído. Amém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Envolvimento. Querido, a árvore do conhecimento do bem e do mal estava ali no jardim do Éden, paradinha. A árvore não fez nada. Nada. A única coisa que ela fez foi dar fruto. Pronto. Foi o suficiente para Eva olhar aquele fruto e falar assim, uai, Eva era mineira. Ela era lá de Minas Gerais. Ela olhou aquele fruto e falou assim, não é que é bonito? Se é bonito, deve ser gostoso. Não, mas eu não posso nem tocar. Deus falou que não podia tocar? Não. Passou outro dia. O fruto estava mais vermelhinho ainda. Ó, se fosse maçã, né? Cada dia mais lindo. Até o ponto de que seduziu. E ela tomou e comeu. Pecado. Versículo 15. Então, a cobiça, depois de haver concebido,
dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Pergunta: Eva morreu? Sim. Sim. Fisicamente? Não. Morreu espiritualmente. Morreu espiritualmente, mas fisicamente naquele momento não. O que é a morte que está se referindo aqui? Morte, separação de Deus. O pecado tem esse poder de nos separar de Deus, nos separar da presença de Deus. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: santidade nos aproxima de Deus, mas pecado vai fazer com que cada vez mais nós nos afastemos de Deus. O pecado está ali. A cruz está lá. As pessoas perguntam assim para mim. Muitas vezes as pessoas perguntam assim para mim: espera aí, como é que eu faço para não ceder ao pecado? Sendo que ele está ali. Querido, é a coisa mais simples que tem. Quer ver? Qual que é o princípio de um jejum? Você não sabe, eu vou te ensinar. O princípio do jejum é substituição. Você deixa de comer algo que você gosta e substitui por outra coisa que você talvez tenha dificuldade. Você deixa de almoçar, ou deixa de jantar, ou deixa de qualquer coisa, para que isso não seja meramente um regime, você precisa substituir. Pelo quê? Pela vida de oração, pelo estudo da palavra. Ok? Isso é o jejum bíblico. Eu deixo de fazer uma coisa que eu gosto para passar a fazer uma coisa que para mim é penoso. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou orar. Por quê, meu irmão? Porque a minha carne não quer orar. A minha carne não quer jejuar. A minha carne não quer ter intimidade com Deus. A minha carne não quer, irmão. É preferível o quê? Eu prefiro ir para o cinema, eu prefiro ir para o jogo, eu prefiro fazer 200 milhões de coisas. Coisas até que são lícitas. Não tem problema não. Só que tem que haver equilíbrio. Então eu deixo, esse é o princípio do jejum. Qual que é o princípio de não pecar? É exatamente igual, irmãos. O pecado está aqui me assediando. Se ele está aqui me assediando, eu vou substituir esse pecado, essa coisa que está me assediando o tempo todo, por algo que vai me aproximar de Deus. Eu vou me aproximar da sua palavra, eu vou me aproximar da sua santidade, eu vou adorá-lo, eu vou glorificá-lo, eu vou orar, irmãos. Porque enquanto eu estiver orando, enquanto eu estiver adorando, não tem tempo para o pecado. É assim, irmãos. Você acha que como que eu venci algumas coisas, alguns pecados da minha vida? Eu venci alguns pecados que eu tinha agasalhados na minha vida com substituição. Substituição de quê? Substituição daquilo que eu gostava, que era o pecado, por substituição de coisas que para mim não eram muito agradáveis, mas que seriam vitais para a minha vida. O quê? A adoração, presença de Deus, oração. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Ainda que o vaso exterior se corrompa, o interior se renova de glória em glória, para revelar Cristo em nós. Filipenses capítulo 3, verso 20 diz assim: mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos um Salvador e Senhor Jesus Cristo,
que transformará o corpo da nossa humilhação, olha aí o corpo de humilhação, para ser conforme o corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder, de até sujeitar a si todas as coisas. Amém, irmãos? Esse é o objetivo, de que eu e você, cada dia mais, nos tornemos mais parecidos com Ele. 2 Coríntios capítulo 5, verso 11, diz assim, abre aí comigo, por favor. 2 Coríntios 5, 11. Para que eu preciso dessa glória maior? Para que eu preciso dessa glória maior? Aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, verso 11, diz assim, portanto, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir homens, mas a Deus já somos manifestos, e espero que também nas vossas consciências sejamos manifestos. Não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes por nossa causa, a fim de que tenhais resposta para que se gloriam na aparência e não no coração. O que o apóstolo Paulo está ensinando aqui? Irmãos, a glória de Deus em nós não é simplesmente para a gente falar que agora eu tenho a glória de Deus em mim. Mas é para que nós possamos persuadir outros a viverem assim como nós vivemos, queridos. Porque, na verdade, eu, diante de Deus, já estou desnudo. Ele já me conhece, Ele já te conhece. A glória de Deus, querido, não é para a gente impressionar a Deus. A glória de Deus é para nós impressionarmos os homens. Para quê? Para que nós possamos persuadir os homens. Ei, querido, tem uma história de vida melhor para você. Ei, deixa eu te dizer, há uma nova vida para você. Ei, deixa eu te dizer, Deus quer você andando de uma outra maneira e não do jeito que você está vivendo hoje. Você pode viver uma vida melhor. Mas para isso, querido, nós temos que ser diferentes. Nós temos que fazer a diferença. Nós somos chamados para ser sal da terra, luz do mundo. Oh, amados, deixa eu dizer para você uma coisa. O símbolo dessa igreja, a Igreja Verbo da Vida, não foi simplesmente, vamos colocar aqui, vamos fazer um símbolo bonitinho. Não, queridos. Tem um porquê. Você vê aí, o símbolo da Igreja Verbo da Vida é um farol em cima da palavra. A palavra é rocha, é segurança. E o farol, sabe para que serve o farol? Não é para dizer que ali há rocha e há perigo. O farol serve para dizer, ei, ali tem terra firme, ali tem segurança. Ei, amado, eu e você precisamos entender isso e andar desse jeito de tal maneira que nós sejamos como farol a brilhar, para que as pessoas olharem para nós e falem assim, ei, eu posso chegar nele porque ele é de confiança, eu posso chegar nele porque ele é de caráter, eu posso chegar nele porque nele habita o Espírito do Deus excelente. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. Uma glória maior. Uma glória maior. Enquanto eu não sei o que eu carrego, irmãos, eu não mudo o meu comportamento. Mas quando eu sei quem eu carrego, o meu comportamento passa a ser diferente. Enquanto nós não entendermos que o Espírito do Deus vivo habita em nós, e Ele vai com você, lindão, para onde você for. Amém.
Ó Espírito Santo, você agora fica aqui na igreja, porque eu vou ter que dar uma saída e eu vou fazer uns negócios aí que eles são meio obscuros e eu não gostaria da sua presença comigo, ok? Depois eu volto e te busco. Não, irmãos. O Espírito Santo de Deus habita. Você é morada dele. Ele habita em você. Onde você estiver, o Espírito Santo está junto. Amém. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Efésios capítulo 4, nós vamos encerrando aqui. Efésios capítulo 4. O segredo de não pecar é viver cheio do Espírito, manifestando a glória de Deus. Esse é o segredo, irmão. Não tem como a gente vencer o pecado na força do nosso braço, na nossa psique, na nossa mente, simplesmente, achando que nós somos fortes, impenetráveis, indestrutíveis. Não, querido. Nós só podemos vencer o pecado quando nós temos consciência de quem nós somos e de quem habita em nós. Deus está nos chamando como igreja no mundo, não igreja Verbo da Vida. Deus está nos chamando para um tempo de santidade. Aleluia. Efésios capítulo 4, verso de número 13. Efésios 4, 13. Você achou? Amém. Diz assim a palavra de Deus: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Queria pedir o pessoal do louvor para vir aqui. Enquanto eles vêm, eu quero finalizar aqui. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Cada um de nós tem a responsabilidade da conexão. Cada um de nós tem a responsabilidade de andar em amor uns com os outros. Cada um de nós, sabe por quê, irmão? Porque talvez, você esteja num nível de fé, de maturidade maior do que o meu. Então você precisa me suportar em amor, até que eu chegue no seu nível de fé. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Todos nós, irmãos, estamos num processo de crescimento, até que todos cheguemos à estatura da plenitude do varão perfeito. Até que, ou seja, irmãos, enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos estar a crescer. Então, eu e você não podemos nos achar superiores a ninguém. Eu e você devemos andar em amor uns para com os outros, suportando-vos uns aos outros em amor, pegando e ajudando. Se eu julgo ser mais espiritual do que o outro, eu então que pegue o outro e o ajude a subir. E não o contrário. No reino de Deus, querido, a gente não usa pessoas para subir.
nós servimos de base para lançar pessoas cada vez mais longe. No reino de Deus é diferente, irmãos. Talvez no mundo nós pisemos nas pessoas, humilhando as pessoas. Por quê? Porque eu preciso subir na minha vida profissional, porque eu preciso subir na minha carreira, porque eu preciso ser conhecido, porque eu preciso ser reconhecido. Essa é a visão do mundo. Essa é a visão aí fora. No reino de Deus é diferente, irmão. No reino de Deus, eu pego você, trabalho com você, ajusto você, para que você se torne maior do que eu, para que você possa ir mais longe do que eu, para que você possa alcançar lugares maiores do que eu. Não tem nada mais precioso do que um professor receber notícias dos seus alunos, que eles estão em lugares maiores. Está ali a irmã Lúcia ali. A irmã Lúcia, ela é uma das professoras do Centro de Treinamento Bíblico Rema. Passaram pela mão dela diversas pessoas que hoje são ministros no Brasil e no mundo. Sentimento dela? Prazer de ver. Eu estava vendo um dia desse um vídeo, e eu vou encerrar com essa história. Um aluno, ele tinha um professor, que ele gostava muito desse professor. E ele ficou cego, o professor. E ele não podia mais ver. E esse aluno se formou, foi estudar nos Estados Unidos, se tornou um daqueles caras top na área dele, sabe, aqueles caras. E lá nos Estados Unidos ele descobriu que eles inventaram uma tecnologia de um óculos, que ao colocar aquele óculos, a pessoa passava a ver. Ah, ele não ficou cego, desculpa. Ele era daltônico. Que ao colocar os óculos, ele conseguia ver as cores como elas realmente são, porque o daltônico tem uma dificuldade aí. E colocaram aqueles óculos, aí o cara pegou, descobriu o endereço dele e foi lá na casa desse professor. Chegou lá na casa desse professor, trouxe um presente para você. E ele pegou aquele óculos e colocou o óculos. Quando ele colocou o óculos, a expressão no rosto daquele professor não teve preço. Aquele aluno tinha se tornado muito mais bem-sucedido que o professor. Mas o aluno se lembrou do professor e voltou lá. Uma forma de gratidão. Porque aquele conhecimento do professor alavancou aquele aluno para muito mais além. Esse é o cristianismo, irmãos. O cristianismo é desse jeito. Nós não fomos chamados para humilharmos as pessoas, para não nos importarmos com as pessoas, mas nós fomos chamados para amarmos uns aos outros, como Cristo verdadeiramente nos amou. Pois Ele abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, servo tornou, se esvaziou e desceu neste lugar, se tornando o mais vil de todos.
na cruz. Por quê? Porque o pecado da humanidade inteira estava sobre ele naquele momento. O meu e o seu. A ponto do próprio Deus se virar contra. Não suportar. Porque o pecado ofusca a santidade de Deus. E ele desce no mais profundo inferno, para que eu e você não pudéssemos nunca pisar lá. Mas ali ele não podia ficar, porque é uma quebra de princípio. Porque só pode haver morte se houver pecado. Como ele nunca pecou, a morte não pôde retê-lo. E ele sai dali, mas quando ele sai daquele lugar, ele não sai sozinho. Ele sai com cada um de nós, fruto do seu penoso trabalho, para que eu e você nunca mais fôssemos mais escravos do pecado, do medo, de nada, para que nós fôssemos verdadeiramente livres, livres, livres.